Existe mais de um tipo de amor? A segunda lição da classe Juvenis do quarto trimestre de 2022 abordará este tema, os diferentes tipos de amor. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da IBD, aqui na congregação em que sirvo ao Senhor na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui para que juntos nós possamos conversar a respeito desta segunda lição da classe Juvenis. Antes de começar, peço por favor que você deixe o seu like, que você inscreva-se aqui no canal e, se possível, após assistir o vídeo, deixe o seu comentário, sugestão, dúvida. Será um prazer poder responder você. Então vamos lá. O título da nossa lição é Os Diferentes Tipos de Amor. E o texto principal da lição está lá em 1 João 4,7 e diz o seguinte: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aqui no cronograma, de leituras da semana, nós temos então ali uma menção para cada 2 dias da semana, o amor eros, o filéu e o ágape. E aí nós temos aqui os exemplos, as recomendações bíblicas de leitura. São sempre muito boas, de ser sugeridas aos alunos para que eles tenham embasamento bíblico a respeito da lição. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios 13, do 1 ao 13. Você pode contar aí com a ajuda dos seus adolescentes para que eles leiam, cada um lê um versículo e assim já ajuda bastante o professor. Os objetivos dessa aula são compreender os 3 tipos de amor. Então, esse é o primeiro objetivo da aula. Segundo, analisar as diferenças entre os tipos de amor. E o terceiro é entender as 3 dimensões do amor ágape, que é o amor mais excelente, o amor que devemos cultivar em nosso coração. Então, o primeiro ponto da lição vai falar sobre o amor eros e vai definir o amor eros. Então, eros é uma palavra grega que significa amor romântico, desejo sexual e passional. É importante, quando nós, antes de começarmos a aula, perguntarmos aos nossos alunos se eles sabem quais são os 3 tipos de amores. Você pode perguntar a eles o que é o amor eros, o que é o filéu, o que é o ágape, e deixar que eles participem da aula, para que a aula fique mais didática, para que nós possamos entender o que eles estão pensando, qual é o ponto de partida deles. Isso ajuda bastante a nós, professores, prepararmos aulas cada vez melhores, cada vez que alcancem o alvo certo. Então, nós temos aqui a definição do amor eros. Temos no ponto 1, 2, eros em seu aspecto negativo, vai mostrar que tem um exemplo de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, que cometeu o adultério com a esposa de Urias, um de seus soldados fiéis. Ou seja, este amor eros, essa filosofia de que o amor eros é um desejo ardente, a Bíblia não retrata bem este tipo de amor como desejo ardente, porque geralmente não acaba bem, porque se nós formos dar voz a todo tipo de sentimento, a todo tipo de amor ardente, quantos adultérios, quantas infidelidades não seriam cometidas? Nós precisamos ensinar aos nossos adolescentes que o nosso coração é enganoso. Nem sempre o que nós estamos sentindo deve ser feito. Os nossos desejos devem ser sempre submetidos a Jesus. Eles devem ser depositados ao pé da cruz. Então é importante nós mostrarmos aos nossos adolescentes o que é o amor eros no seu aspecto negativo, como ele precisa ser mais do que nunca submetido à cruz. O ponto 1.3 vai mostrar o eros em seu aspecto positivo, mostrando que, observando o amor eros pelo aspecto positivo, vemos a sua importância biológica e social para a existência da humanidade. Ele contribui para o cumprimento do mandamento divino, quando Deus ordenou frutificar e multiplicar. Este amor é um presente de Deus e uma bênção, quando vivido de forma sadia e equilibrada dentro do casamento. Nós sabemos que a nossa sociedade prega o sexo antes do casamento. Prega que os adolescentes experimentem, que eles tenham amantes, que eles tenham vários relacionamentos, que eles não fiquem com um só, que esse negócio de ter uma única pessoa na vida é coisa do passado. Professor, veja com o que os nossos adolescentes ouvem no dia a dia. A importância é que nós cheguemos na aula bem aprofundados na Bíblia para mostrar a eles que não é do passado se preservar, muito pelo contrário. Esta é a vontade de Deus para nós. O eros é um amor para ser desfrutado dentro do casamento e não fora dele. Segundo ponto, nós temos o amor filéu. Definição de filéu, então, é um termo grego traduzido para o português como amizade ou amor fraternal, sem nenhuma conotação sexual. O filéu é o amor que abrange tanto amigo quanto parentes.
No ponto 2.2, nós temos o filéu em seu aspecto negativo. Que o amor manifesto na forma filéu é falho, porque é limitado e pode agir por conveniência, como, por exemplo, o amor de Pedro por Jesus, né, que depois acabou negando o mestre 3 vezes. Também mostra que o amor se direciona apenas àquele com quem há identificação. Os nossos amigos, geralmente, são pessoas que nós nos identificamos. Você não tem como amigo alguém que você não gosta. Né? E o parente que a gente não escolhe. Mas a gente tem parente que a gente gosta e parente que não gosta. Então veja como o amor filéu é um amor limitado. É um amor estritamente humano. E no ponto 2.3 nós temos o filéu em seu aspecto positivo. Vai nos mostrar que esse amor fraterno é fundamental para as relações humanas, mas depende de uma relação recíproca. Ou seja, nós somos amigos daqueles que são nossos amigos e amorosos com aqueles que nos amam. Aquilo que eu falei agora há pouco. Isso mostra como o amor filéu é um amor inferior ao amor ágape, que é o amor perfeito, já vamos chegar nele. E um exemplo de grande amizade na Bíblia é a de Davi e Jonatas. O professor já pode aproveitar para mostrar que a amizade de Davi e Jonatas era estritamente amizade. O mundo gosta de usar o exemplo de Davi e Jonatas como um exemplo de amor homossexual na Bíblia. Então, professor, fique atento que pode surgir esta dúvida na sua enquanto você ministra a sua aula. Os adolescentes podem querer perguntar sobre isso. Eu já estive numa sala de aula, segundo ou terceiro ano, eu acho que foi, em que os professores perguntavam, mencionaram, né, o amor homossexual na literatura, e Davi e Jonatas foram mencionados. Então é importante que nós sejamos aptos para responder aos nossos adolescentes que não, que quem enxerga esse tipo de abertura na Bíblia está com olhos contaminados. Nós sabemos que a leitura bíblica não deve ser feita apenas de como nós lemos qualquer outro livro. É um livro sagrado, portanto nós precisamos lê-lo de forma espiritual. E ali não há nada de pecaminoso naquela amizade, é apenas uma amizade, é um exemplo do amor filéu. Para terminar, aqui nos mostra que é importante zelar e cuidar das amizades, mas que é essencial cultivar aquelas que nos levam para mais perto de Deus. Nós sabemos que na adolescência, o adolescente quer ser aceito, quer estar entre amigos, quer estar sempre em rodinhas. Só que esse desejo de ser aceito não pode ser maior do que o desejo de agradar a Deus. Não pode ser maior do que o desejo de, é melhor não ter amigos na escola, no cursinho, na natação, do que ter amigos que me afastam de Deus. É preciso um filtro para exercer o amor filéu. Amar o próximo é uma coisa, né? Ter todos os próximos como amigo é outra. Nós sabemos que a quantidade de amigos que nós temos é poucas, né? São poucos. Então nós precisamos ter um olhar para quem nós estamos chamando para dividir a nossa vida, para chamar de amigo, para estar próximos de nós. Os adolescentes devem ser ensinados a cultivar amizades e, mais do que nunca, a cultivar amizades cristãs, amizades que sejam sadias, amizades com quem eles possam conversar a respeito das lutas espirituais. Como que você vai falar de luta espiritual com um amigo ímpio? Tá? Então, ponto 3, vamos falar agora do amor excelente, o amor ágape. 3.1, a definição de ágape. De acordo com o dicionário teológico da CPAD, a palavra grega ágape é utilizada para descrever o amor em sua mais alta e sublime acepção. É o amor que não se preocupa em receber, mas em dar. É o amor que só Deus pode conceder, perfeito e inigualável, que abrange nossa mente, nossas emoções, nossos sentimentos, nosso pensamento, todo o nosso ser. É o amor profundo e constante, como o amor de Deus pela humanidade expresso em João 3,16. Talvez você tenha adolescentes que vão te perguntar: mas por que o amor de Deus é tão maior? Né? Por que Deus perdoa tanto? Por que Deus enviou o seu Filho para a humanidade? Porque Deus nos amou de tal maneira. Falamos a respeito disso na lição 1. Não tem adjetivos para categorizar o amor de Deus. Então a Bíblia escolhe dizer: Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma inigualável. Não existem palavras para explicar de tal maneira. Então nos enviou o seu Filho unigênito. Olha só que amor maravilhoso. Que exemplo mais lindo para darmos aos nossos alunos, né? A respeito de que o amor do Senhor por nós é um amor incondicional. Não depende do que nós fazemos. Ele nos ama mesmo que nós não merecemos, né? Não mereçamos. Mesmo que nós sejamos falhos, que nós cometemos erros, pecados, o Senhor continua nos amando. Olha que maravilhoso falar isso aos nossos adolescentes. E o ponto 3.2, Jesus, o maior exemplo.
Este amor retrata o amor divino, expresso em sua totalidade e complexidade por Jesus na cruz. Revela o amor de Deus para a salvação da humanidade. Nada mais justo do que exemplificar o amor ágape como a perfeição encarnada. Como falamos na aula passada, Jesus é o amor encarnado. Ele veio, se fez carne, se fez homem, conviveu aqui conosco, viveu as nossas dores e então morreu para nos dar a vida eterna. E ressuscitou, não podemos esquecer deste ponto. Então, temos para aqui, encerrar, né? Não, tem mais uma aqui. O ponto 3.3, o amor de Deus é essencial para o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não carece do amor do homem, até porque o homem não tem a mínima condição de amar à altura de Deus. Contudo, a humanidade carece do amor de Deus e recebemos esse amor através do Espírito Santo quando entregamos a nossa vida inteiramente a Cristo. E assim somos capazes de amá-lo e obedecer a sua palavra. Vale dizer aos nossos alunos, aos nossos adolescentes, que em nenhum lugar eles encontrarão um amor que os preencha de tal maneira que não seja o amor de Deus. Nenhum amorzinho através de namoro, na adolescência, vai preencher o que só Deus preenche. Quantas pessoas nós não conhecemos que são extremamente bem-sucedidas, mas que não servem a Deus e que por isso estão sempre frustradas? Pessoas que têm tudo, que alcançaram o máximo sucesso em todas as áreas da vida, mas que por não terem Jesus, são pessoas que parece que não tem tudo, mas não tem nada. São pessoas que têm tudo que o dinheiro pode comprar, mas são tristes. Olha a importância do amor de Deus. Veja como a humanidade carece do amor ágape. E no ponto 4, nós temos as dimensões do ágape. Segundo o pastor Antônio Gilberto, nosso teólogo, que já descansa no Senhor, o amor ágape possui 3 dimensões. A dimensão horizontal é o amor incondicional direcionado a todos os semelhantes. E neste sentido se diferencia do amor filéu e eros, pois não é seletivo, egoísta e não age por conveniência. Aqui vale dizer aos nossos alunos que este amor ágape é aquele que o Senhor nos ensina a ame ao teu próximo como a ti mesmo. É este amor ágape, o amor que ama aos outros como Deus ama, que olha para as pessoas que mesmo que elas não mereçam, consegue acreditar que ela não merece, mas eu vou pregar o evangelho porque ela é tão filha de Deus quanto eu, e ela precisa assumir essa condição, deixar de ser apenas criatura e aceitar Jesus, aceitar a posição de filhos. É por este amor ágape que nós conseguimos sair para evangelizar, que nós temos misericórdia das pessoas, que nós pregamos a elas. É por meio desta dimensão horizontal do amor ágape. Temos então a dimensão interior, é o amor direcionado a si mesmo, a nós mesmos, mas não como eros, em busca de satisfazer os nossos próprios prazeres e interesses, mas se amar no sentido de entender seu valor pessoal diante de Deus, e assim viver intensamente em sua presença todos os dias, alcançando a felicidade de forma plena. É aquele amor próprio, é aquele amor que não tem a ver com, eu me amo porque sou boa, né? Porque canto bem, porque falo bem, eu me amo porque eu sou muito boa nos esportes. Não, é um amor de entender que Jesus me ama, então eu também me amo. Se ele viu o valor em mim, então é porque há algo de bom em mim. É este amor, ágape, revelado a nós na dimensão interior. E o ponto 4.3 vai falar do amor ágape na dimensão vertical. O amor direcionado a Deus não deve ser filéu nem o eros, pois ambos se declinam para o próprio benefício. Mas o ágape, onde haja total entrega e devoção. Em João 21, do 15 ao 16, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Pergunta como ágape, né? O tu me amas é o ágape, com total entrega e devoção. E ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus perguntou do amor ágape e Pedro respondeu com amor filéu, como um amigo chegado. Então Jesus responde: apacenta as minhas ovelhas. Isso aconteceu por mais 2 vezes, porque Pedro precisava entender que o seu amor por Jesus deveria ser ágape, para assim fazer a vontade de Deus. E é esse amor que Deus espera de nós, com total dedicação. E quando o amamos assim, também amamos toda a sua criação, e tudo que ele ama, e tudo que ele é. Olha só que coisa maravilhosa, né? Num mundo de tanta tristeza, de tantas dificuldades, onde nós vemos tanta relativização moral, tanto abandono de princípios e valores, esta lição vem para relembrar aos nossos alunos a respeito do que é o verdadeiro amor, o amor ágape, o amor que o Senhor direciona a nós.
e espera que nós possamos direcioná-lo, né, nas 3 dimensões. Temos aqui para terminar, então, o subsídio, falando a respeito do amor, com base no dicionário bíblico Wycliffe. Tudo depende do tempo que o professor tiver disponível para fazer a leitura. Nós temos, então, aqui para concluir, sobre os diferentes tipos de amor. É evidente que um deles se destaca, pois é perfeito e permanente, o ágape. O eros e o filéu são presentes de Deus para o homem, mas são imperfeitos e temporários, por isso são falhos. Porém, é possível viver estes amores de forma saudável, alinhados com a palavra. Lembre de dizer isso aos seus alunos. Desde que alinhados ao amor de Deus, o âmago de todas as virtudes. E para encerrar, nós temos aqui a hora da revisão. Eu não sei se os seus adolescentes gostam de fazer esta hora, mas alguns gostam bastante. Eu era uma daquelas que já vinha tudo escrito ali para esperar o professor fazer a correção. Professor, desejo que o Senhor te use, te capacite, que o Espírito Santo coloque as palavras certas na sua boca, para que você possa conseguir alcançar os objetivos desta lição e fazer com que os seus alunos compreendam quais são os 3 tipos de amor, quais são as suas dimensões e qual deles é o mais excelente. Amém? Até o próximo vídeo.